aula prática então, é a terceira aula de hoje, só que agora é a aula prática, tá certo? Então tá aí, galera. Tá aí o pêndulozinho. Aqui eu estava tentando medir no olhômetro mesmo. E agora eu tenho um cara aqui que serve só para isso. Então quando eu clico aqui, ele vai lá e mede o período para mim. Tá vendo? Olha o que ele fez. Ele foi lá e voltou. Ele fez exatamente o movimento que eu preciso. Ó. Deu 2 segundos, 2, segundos. Tá? Beleza. Se eu for lá, olha lá, ele vai lá, do outro lado e volta. Ele fez uma onda. Concordam comigo? Ele fez uma onda, tá? Ele fez uma onda aí. E eu com a massa de meio quilo. Ele tem esse período aqui de 2 segundos. Vamos arredondar aqui, 2 segundos. Tá ok? Tem como você fazer de novo, Carlos? Só para. Tem, claro. Eu deixei 1 metro, o meu reloginho aqui de pêndulo, que ele vai lá e volta. Eu deixei ele 1 metro de comprimento e coloquei meio quilo pendurado aqui, ó. E fui lá e medi. Então, olha só. Em qualquer momento aqui eu vou mandar ele medir. Então ele vai lá, espera chegar no ponto que ele quer e mede. Olha o que ele fez, ó. Independente do lugar que ele tá lá. Foi lá, voltou. Ele tá começando a medir a partir do meio, ó. Eu acho mais difícil. Eu prefiro medir da lateral aqui, ó. Mas é a mesma coisa. Eu prefiro pegar uma crista ou um vale, mas ele pega o meio. Olha o que ele faz, ó. Chegou na extremidade, eu vou soltar. Ele não pegou na extremidade. Ele pegou aqui, ó. Aí foi lá do outro lado, voltou, foi lá do outro lado, voltou. Ele faz assim, ó. Vai lá na direita, vai lá na esquerda e volta. Então ele fez a onda completa. Isso é o que eu chamo de período. É lógico que é exato, né? Como é um simulador, sempre dá o mesmo valor. Na prática é difícil a gente conseguir fazer isso. Mas entenderam o que eu medi? Beleza. Agora eu vou dobrar a massa para ver se muda alguma coisa. Sei lá, se fica mais lento, o que é que acontece. Então eu vou colocar aqui 1 quilo, que eu dobrei a massa. E vou mandar medir o período de novo. Foi lá, voltou, foi lá na esquerda. Mesmo período. Olha só. Foi lá na direita, foi na esquerda, fechou. Vai lá na direita, foi na esquerda, fechou. Mesmo período, eu dobrei a massa. Então eu vou colocar a massa máxima agora. E vou soltar de novo. Olha só. Ele foi lá e voltou. Certo? Ele foi lá e voltou e mediu a mesma coisa. Eu tripliquei a massa. Então quer dizer que a massa não vai entrar na minha fórmula. Concordam? A massa não vai entrar na minha fórmula. Não depende dela. Não mudou nada aqui. Tá certo? Não mudou absolutamente nada aqui. Pode ser a massa que você quiser. Vamos olhar o comprimento agora? Nós medimos o comprimento com 1 metro, deu esse período, ok? Vamos colocar agora meio metro. Não vai dar para variar muito. Meio metro. E vamos soltar o nosso período. Mas antes de soltar o período, o que vocês acham que vai acontecer? Vai medir um tempo maior ou menor, galera? Hum? Você acha que vai ser um período menor ou maior? Você acha que vai gastar mais tempo para ir lá na direita e depois ir lá na esquerda e fechar? Ou você acha que vai gastar mais ou menos tempo para fazer esse mesmo trajeto? Acho que menos. Menos tempo, eu Menos? acho. Menos, né? Então vamos lá. Ele, rapidão, ele vai lá e faz. Olha só, 1.4, tá certo? Olha só, era 2 alguma coisa antes. Agora é 1.41, tá certo? Ou seja, um período menor. Não é a metade, né? Mas é menor, tá? Então, na fórmula não dá para falar que é diretamente proporcional sem ter algum outro ajuste, vamos dizer assim, né? Porque se fosse diretamente proporcional era 1 metro. Eu passei para metade, automaticamente o período deveria ter dividido pela metade, né? Então não é diretamente proporcional, mas tem algum fatorzinho de correção. Mas o importante é o que? Perceber que é menor, beleza? Bem, eu posso fazer outras comparações, por exemplo, tentar colocar aqui 90, que aí eu tenho mais opções. Ó, 90, meço período. Olha lá, 1.9. E do 90 eu vou passar pro 60.
Vamos fazer o trem direito? Vamos colocar 30. 30. Fui lá medir 1.1. Vou dobrar 60. Vou lá. Não dobrou, mas aumentou. Tava dando 1, alguma coisa. Agora não aumentou. Não dobrou, mas aumentou. E agora eu vou triplicar, passar para 90. Cliquei. Foi lá, mediu. Maior do que o anterior, que foi 1.5 alguma coisa. 1,90. Não triplicou, considerando o primeiro lá, 1,90, né? Não triplicou, mas mostrou que é proporcional. Então existe uma relação entre o período, o tempo que gasta para ir lá e voltar, com o comprimento. E é diretamente proporcional. Tá? Então eu posso até correr lá e começar a deduzir minha fórmula. Né? Deduzir minha fórmula. Ok? Vamos lá, rapidão. A minha fórmulazinha aqui de período, ela é proporcional, parece que eu não sei escrever mais não. Ela é proporcional, mas não é bem o... Tem algum fator de correção. Vamos colocar aqui. O L, vou colocar entre aspas. Tem um fatorzinho de correção aí, tá? Dá para fazer conta para descobrir, mas eu acho que não carece, não, porque senão vai virar dedução de fórmula. Então, você pode olhar que tem uma proporcionalidade sim. Eu já vou adiantar. Você viu que uma hora apareceu 1,41 lá? Já vou adiantar que é com raiz quadrada. Né? Então, tem uma proporcionalidade com raiz quadrada. Tudo que você faz aqui, você pode fazer a continha aí que sai. Se você dobra, né? Quer ver? Isso é fácil da gente ver lá. Ó. Se você pega o comprimento, mede o período, tal, deu lá 1.1. Aí você vai lá e dobra ele. Dobrou. Mede de novo. Pega 1.1 e multiplica pela raiz quadrada de 2. Se pegar 1.1 e multiplicar pela raiz quadrada de 2, vai dar isso aqui, ó. Tá? Vai dar exatamente isso aí, ó. Ô, Larissa, toda hora eu enrolo, né? Pode conferir aqui, ó. Vou fazer a conta aqui mesmo. Se eu pegar aqui, ó, 1.1 vezes raiz quadrada de 2 vai dar 1,55, que é mais ou menos aproximado. É esse valor aqui. É lógico que eu aproximei o valor da raiz quadrada também. Então, quando eu dobro, na verdade, não dobra o período. Opa, pirataria. Não dobra, mas aumenta. Aumenta quanto? Raiz de 2. Que foi só eu pegar o período que eu tinha aqui antes, né? E multiplicar por raiz de 2, que é 1,41. Quando eu multipliquei o período que eu tinha antes por raiz quadrada de 2, que foi o tanto que eu aumentei, deu certo. Beleza? Então, que acontece? Eu já percebi que meu período é proporcional à raiz quadrada do comprimento. Beleza? Tem que guardar a fórmula, tá? Não precisa preocupar muito com isso aí não. É só para não falar que eu tirei do nada a fórmula. 1,1 é de onde, cara? Aqui, ó. Se eu voltar pro... Quanto que eu tinha antes? 0,30. Aí eu fui lá e medi o período. Achei 1,1. Eu falei, cara, eu vou aumentar o comprimento. Eu vou dobrar o comprimento. Passei para 60. Aí eu medi de novo. Quanto que eu vou achar? Eu vou achar aquele valor que eu achei antes, vezes raiz quadrada de 2. Eu não dobrei? Então eu tiro a raiz quadrada. Ah, tá, entendi. Vamos fazer direito? Vamos. Vamos fazer diferente. Vamos pegar 30 e vou medir 1.1. Agora eu vou triplicar. Passar por 90. Opa. Triplicar. Passei por 90. Então tá bom. Cadê minha calculadora? Beleza. Tinha dado antes quanto? 1.1 segundos. Beleza. 1.1 segundo. O que eu fiz? Eu tripliquei. Então vai ser raiz de 3. Eu não tripliquei? Tá. Quanto que é raiz quadrada de 3? 1.71. Concorda? Né? 1.73.
Beleza, isso aí é a raiz quadrada de 3. Quanto que eu vou achar agora o período? Bem, eu vou achar o período que eu tinha antes, vezes raiz quadrada de 3, já que eu tripliquei. Então, vou ter que achar 1,9. Vamos medir? 1,9. Mas isso, na verdade, é só para mostrar realmente que a relação entre período e raiz e o comprimento é raiz de 2. Tá certo? Ou seja, vamos lá, canetinha. Ou seja, se você dobrar o L, você tem que lembrar que tem uma raiz quadrada aqui, ó. Então, o que vai acontecer com o período? Ah, não é proporcional, caso é, mas vai fazer o quê? Vai aumentar raiz quadrada de 2. Ou seja, você vai pegar o período que você tinha antes e multiplicar por 1,41. Aí se eu triplicar o comprimento, bem, é proporcional. Então vai ficar raiz de 3, foi o que eu fiz, vezes o período. Então vai ficar 1,73 vezes o período que eu tinha antes. Por isso que eu achei aqui, aquela hora, 1,55, né? Segundos. E depois eu achei 1,9, certo? Segundos. O período antes de multiplicar por 2 ou antes de multiplicar por 3, tá? Era quanto? Era 1,1 segundos. Então eu peguei esse 1,1 segundos, que é o t, aqui, e multipliquei por 1,41 quando eu dobrei e multipliquei por 1,73 quando eu tripliquei. Perceberam aí? Ô, Carlos, você tá anotando em algum lugar o que você tá falando? Eu tô gravando a aula, Porque tá? é porque a nossa tela tá no pêndulo, eu fiquei com dúvida se você tava anotando alguma coisa. Esquenta a cabeça não, assim. Na verdade, esses slides aqui eu vou jogar fora, mas eu tô gravando a aula, é só você voltar lá e parar. Beleza? Tranquilo? Eu vou gravar a aula, e vou mandar o link para vocês até a plataforma ficar pronta, tá? Eu ponho no YouTube e você consegue assistir, beleza? Mas vocês. Então eu vou voltar aqui. Então, eu falei que período era proporcional à raiz quadrada de L, mas da onde você tirou essa raiz quadrada? Bem, quando eu medi o período lá e achei 1,1, quando eu dobrei o período, passei de 30 para 60, ele não dobrou não. Ele ficou multiplicado por um número. Qual número? Eu vi lá que foi raiz de 2. Então quer dizer que existe uma raiz quadrada aqui. Por quê? Se eu pegar a raiz quadrada de 2 vezes 1,1 vai dar 1,55, que foi o que eu achei lá. Se eu triplicar, o meu período não triplica, senão ele ficaria 3,3. Não, não triplicou. Mas ele ficou multiplicado por 1,73, que é a raiz de 3, já que eu tripliquei. Então Ele é o que 1,73, mesmo? o L é o comprimento, tá? Então Ah, tá. aqui eu fiz o comprimento lá com 0,30 metros. Quando eu passei o comprimento aqui, ó, para 0,60 metros, ou seja, dobrei, em vez de multiplicar por 2, eu acabei multiplicando por raiz de 2, porque o resultado que deu lá foi 1,55. Posso voltar lá depois e conferir. Quando eu passei o comprimento para 0,90, ou seja, tripliquei, na verdade, não triplicou o período. Ele ficou multiplicado por 1,73, que é a raiz de 3. Certo? Então quer dizer que é proporcional? É proporcional. Só que não é proporcional ao L sem normal. Senão eu dobrava um, o outro dobrava. E isso não está acontecendo. Né? Ele não dobrou daqui para cá. Ó. Ele multiplicou por raiz de 2. E quando você triplicou, ele não triplicou. Ele multiplicou por raiz de 3. Por isso que existe uma raiz quadrada na fórmula. Beleza? Perceberam aí o que eu fiz então? Então, voltando lá, quando eu estava voltando lá, então volta, né, professor? Voltando lá no simulador, quando eu tinha 30,
e medir o período dava, arredondando, 1,1. Eu esqueci de tirar o atrito? Não, tirei o atrito, tá, mas enfim. Praticamente 1,1. Aí eu dobrei, passei para 60. Só que na hora de medir o período aqui, eu não vou dobrar, eu não vou, achei 1,1, né? Não vai dar 2,2. Vai dar menos 1,55. Por quê? Não aumentou duas vezes, aumentou raiz de 2. Em vez de aumentar duas vezes, foi 1,41 vezes maior, mas aumentou. E quando eu tripliquei, que foi passar para 90, o período também não triplicou, senão o período teria passado para 3,3. E ele não passou para 3,3, ele passou para 1,1 vezes raiz de 3. Por que raiz de 3? Porque eu tripliquei. Beleza? Então o que eu fiz aí foi justamente isso aí, ó. Peguei o valor antes e multipliquei ora por raiz de 2, ora por raiz de 3. Ok? Tranquilos? O que mais que poderia depender o meu período? Eu já vi que não depende da massa, mas depende muito do comprimento. Agora eu vou olhar se depende da gravidade, tá? Eu vou refazer minha brincadeira aqui. Vou manter 90 agora, tá? E vou 90 vai dar 1,9, que eu fiz aqui. E agora eu vou mexer no G, tá? Eu vou sair para um G menor para ver o que acontece. Eu vou lá para a Lua. Deixa eu ver se eu acho a Lua aqui. Vou para a Lua, que é 1,62. Tá certo? Ok? Todo mundo? Tô gravando a tela certa? Tô. Vocês estão vendo a tela certa? Estão. Beleza. Olha como é que o negócio já ficou lento, ó. Já ficou lento. Então, calma aí. Vamos colocar 90. Vamos colocar a Lua. Sem atrito. Quero o cronômetro e quero o negócio para medir o período. E eu vou sair aqui, ó, nos 6 graus, mais ou menos. Soltei. Olha a lentidão. Vamos medir o período disso aí. 90 centímetros, né? 0,9 metros, 1 quilo. E eu tô na Lua. Olha o tempo que gastou. 4,68 segundos. Para ir lá e voltar. Certo? Beleza. Eu vou sair da Lua e vou. Eu vou pegar um planeta duas vezes maior. Eu vou pegar um valor qualquer aqui, genérico. Vou pegar uma Lua ou um planeta duas vezes maior. Então vai ter que dar 3,2 mais ou menos. Eu vou dobrar aquilo ali. Opa, eu consigo? Não, né? Acho que eu consigo. 3. Tava 62. Então vai dar 24 mais ou menos. Né? Aí vou dobrar isso aí. Não dobrou, tá? Eu dobrei o G e não dobrou o, o período. Na verdade, diminuiu, tá? Na verdade, diminuiu. Então, vamos pegar valores exatos aqui, né? Vamos pegar 3G, 3G, redondo. Vamos calcular isso aí, o período. Do 3,4. Vamos dobrar o G agora. Vamos passar o G para 6. Opa. Passar o G para 6, depois a gente passa o G para 9, para ver, né? Primeiro eu vou dobrar. Tá? Dobrei. Vou lançar lá. Vamos calcular o período. 2,4. Eu dobrei e ele diminuiu, tá? Tava quanto antes? Tava aí 3,4. 3,4, passei lá, diminuiu, 2,4. Vou colocar em 9 agora para falar que eu tripliquei. E vou mandar de novo, então menos do que 2,4. Tá só diminuindo. 1,98 à medida que eu aumento o G.
E também não é diretamente proporcional, não. É inversamente proporcional. E não é assim, eu dobra um, o outro divide por 2. Triplica, o outro triplica. Não. Divide por 3, não. Você pode observar aqui, do 3, faz a conta aí. Esse aqui deu quanto? 3,44. Vamos fazer a conta. Deu 3, vou usar o raiz de 4 de 3 também. Deu 3,442. Vou usar o raiz de 3, porque eu vou triplicar, tá? Então, quando eu triplicar isso aqui, passar para 9. Opa, fui muito longe. Passar para 9, volta a calculadorazinha aí, vai dar quanto? Não sei, vamos fazer a conta. Vai dar isso aqui, aí eu vou dividir isso aqui por quanto, hein, galera? Eu vou dividir por raiz de 3. Lembra que isso aqui era raiz de 3? Vou dividir por raiz de 3. Olha quanto que deu. Antes eu multiplicava porque era diretamente proporcional. Agora eu estou dividindo. Deu 1,8. Concordam? 1,8. Tá? Vamos fazer um com raiz de 2. Então o período é 3,44. 4,2, perdão, não é? Vou manter o período. Só que agora, em vez de triplicar, eu vou dobrar. Então volta para 6. Estava em 3, volta para 6. Olha só. Então, quanto que vai dar agora? Vai dar aquele valor que dava antes, quando era 3, dividido por raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,41, né? Então, tem que dar 2,44. Vamos ver se dá 2,44. Então, deu 2, praticamente 2,44, porque eu arredondei um ponto. Então, tá vendo o que está acontecendo? O contrário do que acontecia antes com o período, tá? Antes eu multiplicava para achar o valor, agora eu estou dividindo. Então quer dizer que a relação que existe, ela é inversamente proporcional. Voltamos para outra tela aí, tá? É inversamente proporcional. Então o meu período, tá? Lembra aqui, ó, o que eu fiz? O meu período agora, ele é inversamente proporcional à raiz quadrada do g. Pode me interromper aí, galera. Eu percebi que com o g é diferente. Eu aumento o g, ele fica mais rápido. Eu diminuo o g, ele fica muito lento. Então é inversamente proporcional. Se eu aumento o período, se eu aumento o g, perdão, é melhor pensar assim, eu vou diminuir o período, tá? Então eu percebi, já dá para deduzir a formulazinha aí. Né? O movimento de uma onda, ele lembra um círculo, né? Porque o círculo ele passa para a parte de baixo e depois a parte de cima. É, que círculo lindo. É como se a crista fosse a parte de cima da onda e a parte de baixo do círculo é como se fosse o vale. Então, uma onda completa, ela lembra muito o círculo, né? Porque é como se você tivesse dividido o círculo pela metade. Um seria a crista, seria como se fosse a crista. Estou fazendo analogia aqui, pegando pesado, tá? E a parte de baixo é como se fosse o vale. Então é como se fosse a crista e o vale. Então tem que dar uma volta completa. No círculo, uma volta completa é o que, galera? É 360 graus. Faz de conta que é para facilitar a nossa dedução. Que eu vou responder não em ângulo, vou responder em π. Vocês concordam comigo que uma volta completa, ou seja, 2π, é igual a 360, né? Vocês viram lá na matemática. Concordam? Então a minha fórmula, nossa, eu demorei a chegar nela, né? Mas eu queria chegar nessa fórmulazinha. Ela depende do 2π. Agora eu vou tirar a igualdade, a proporcionalidade aqui, colocar um igual aqui, ó, tá? Vai ser o comprimento, porque é proporcional, dividido pelo g. Então isso aqui é a fórmula que nós vamos usar. E na próxima aula, eu vou usar um pouquinho da teoria, da aula teórica, para explicar isso aqui. Tá? Não posso explicar isso aqui só na aula de física experimental. Beleza? Então
Então é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? Então o que acontece aqui? Chegamos na formulazinha, eu vou discutir ela na próxima aula, tá? Mas aqui eu já percebi que é tudo diretamente proporcional, tá? O meu período, tá certo? Eu não gostei que ficou uma falinha aqui. Essa raiz quadrada é de todo mundo, tá? De todo mundo aqui, ó. Do comprimento e do G. Aí nós vamos na próxima aula aplicar essa formulazinha aqui, tá? No experimentozinho, a gente vai medir, né? Eu vou mostrar como é que vocês vão fazer o cálculo. Nosso objetivo, tá? No experimento vai ser determinar a aceleração da gravidade da Terra. E vocês vão fazer isso na casa de vocês. Isso vai dar certo, vocês vão ver. Com um certo errozinho, margem de erro, né? Vocês não vão achar necessariamente o 9,8, mas talvez 9,85, 9,9, 9,75, alguma coisa assim. Mas o nosso objetivo vai ser determinar a aceleração da gravidade da casa de cada um de vocês, ok? O experimento é simples, ele precisa basicamente, né, só de um cordão e de uma massinha, de um corpo para você amarrar aqui, e você vai ter que pegar o cronômetro do celular aí e medir esse tempo de oscilação. Tranquilos? Beleza? Então a fórmula que nós vamos utilizar vai ser essa daqui. Você vai usar um cordão que você conhece o comprimento desse cordão, você conhece o L dele, tá? E você conhece o valor de π, né? 3,14, a gente vai usar um valorzinho maior. Então, fechou. O G você quer descobrir o, o período cronômetro, você vai medir. Então você vai medir o comprimento, você vai medir o período e o π você já sabe. Então o que está faltando? O G, só isso. Você vai fazer isso para umas 3 medidas diferentes. 3 medidas diferentes do que, cara? De comprimento. Pega para 90 centímetros, depois pega 45, 50, 60, 3 comprimentos diferentes. Só para você fazer uma média, calcular 3 Gs para ver se ficou bem próximos. Beleza, galera? Então, eu agradeço demais, mais uma vez, e aí encerra a parte pré-experimental, ok?